Você já parou para pensar por que sempre que você está triste, ansioso ou estressado, a primeira coisa que você quer fazer é gastar dinheiro? Por que depois de um dia ruim no trabalho, você passa no shopping e compra aquela roupa que nem precisava? Por que depois de uma briga com alguém você pede comida cara por delivery? Por que quando você está entediado em casa você fica rolando o feed das lojas online colocando coisas no carrinho? A resposta para isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação com o dinheiro, e eu garanto que ninguém nunca te explicou isso dessa forma. O problema não é que você não sabe economizar. O problema não é que você não ganha o suficiente. O problema real, a raiz de tudo, é que você nunca aprendeu a lidar com suas emoções sem usar o dinheiro como muleta emocional. E isso está te custando muito mais do que você imagina. Não só financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Deixa eu te contar uma coisa que vai parecer absurda no começo, mas que faz todo o sentido quando você entende a ciência por trás. O seu cérebro não consegue diferenciar completamente entre prazer emocional e prazer de consumo. Quando você compra alguma coisa, quando você adquire um produto novo, quando você faz aquela compra que estava namorando há tempos, o seu cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É exatamente a mesma substância química que é liberada quando você come algo gostoso, quando você recebe um elogio, quando você conquista algo importante, ou até quando você usa drogas. O seu cérebro, na verdade, está viciado em dopamina, e ele descobriu que comprar coisas é uma forma rápida e fácil de conseguir essa dose de prazer. E o pior de tudo é que as empresas, os marqueteiros, os publicitários, eles sabem disso. Eles estudam isso há décadas. Eles sabem exatamente como explorar suas emoções para fazer você gastar. Sabe aquela sensação de vazio que você sente no domingo à noite pensando na segunda-feira? Aquela ansiedade que bate quando você vê todo mundo nas redes sociais, parecendo ter uma vida perfeita enquanto você está ali na sua realidade comum? Aquele estresse acumulado de contas, responsabilidades, cobranças? O que você faz com essas emoções? A maioria das pessoas não foi ensinada a processar emoções difíceis de forma saudável. A gente não aprende isso na escola. Muitas vezes não aprende em casa. A sociedade não ensina. Então a gente desenvolve mecanismos de fuga, válvulas de escape. E para muita gente, essa válvula de escape é o consumo, é a compra, é o gasto. Porque por alguns minutos ou algumas horas, aquela compra te dá uma sensação de controle, de poder, de felicidade temporária. O problema é que isso é exatamente igual a tomar um analgésico para uma dor de cabeça causada por um tumor. Você está tratando o sintoma, não a causa. E aqui vem uma verdade brutal que você precisa aceitar. Toda vez que você usa o dinheiro para lidar com uma emoção negativa, você está reforçando um padrão neurológico no seu cérebro. Você está criando uma associação cada vez mais forte entre "me sinto mal" e "preciso comprar algo para me sentir melhor". Com o tempo, isso se torna automático, inconsciente. Você nem percebe mais. Teve um dia estressante? Já está abrindo o aplicativo da loja. Recebeu uma crítica? Já está pensando em que roupa nova comprar. Está se sentindo inadequado? Já está olhando aquele celular mais caro, aquele carro melhor, aquela viagem que vai fazer todo mundo te invejar. E o pior é que isso nunca resolve o problema emocional real. Nunca. A roupa nova não vai fazer você se sentir mais confiante por mais de alguns dias. O celular caro não vai preencher o vazio que você sente. A viagem não vai resolver seus problemas de relacionamento. Mas o seu cérebro, viciado naquele shot de dopamina, continua te convencendo de que a próxima compra vai ser diferente, que essa sim vai te fazer feliz. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Tem uma cliente que eu acompanhei há alguns anos que trabalhava em um emprego que ela odiava. Todos os dias ela chegava em casa exausta, frustrada, sentindo que estava desperdiçando sua vida. E o que ela fazia? Todo santo dia, no caminho de volta para casa, ela parava em alguma loja. Roupa, sapato, maquiagem, decoração, qualquer coisa. Ela nem precisava dessas coisas. O armário dela estava lotado de roupas com etiqueta, produtos que ela nunca usou. Mas aqueles 20 minutos na loja, aquela sensação de escolher algo, de comprar, de sair com uma sacolinha, isso fazia ela se sentir melhor temporariamente. Fazia ela esquecer por alguns momentos o quanto ela estava infeliz com a vida dela. O resultado? Ela gastava em média R$3.000 por mês em coisas completamente desnecessárias. Quando a gente começou a trabalhar juntos, a primeira coisa que fizemos não foi um planejamento financeiro, foi entender o que estava acontecendo emocionalmente. Por que ela precisava daquela compensação? O que ela estava tentando evitar sentir? E quando ela finalmente enfrentou a verdade de que estava num emprego tóxico que estava destruindo sua saúde mental,
quando ela teve coragem de pedir demissão e buscar algo melhor. Sabe o que aconteceu? O impulso de comprar desapareceu quase completamente, porque a raiz do problema não era financeira, era emocional. E olha, isso não é fraqueza. Isso não significa que você é burro ou que você não tem controle. Isso é simplesmente como o ser humano funciona. A gente é movido por emoções primeiro e racionalidade depois. Todos aqueles cursos de educação financeira que te ensinam a fazer planilha, a calcular juros compostos, a investir em renda fixa, eles estão te ensinando a parte técnica. E a parte técnica é importante sim, mas se você não resolver a parte emocional primeiro, a parte técnica não vai funcionar. Você pode ter a melhor planilha do mundo, pode saber tudo sobre investimentos, mas se você não entender por que você gasta quando está triste, por que você compra coisas que não precisa quando está ansioso, por que você estoura o orçamento toda vez que está estressado, você nunca vai ter controle real sobre seu dinheiro. Tem um conceito em psicologia chamado regulação emocional, que é basicamente a sua capacidade de gerenciar suas emoções de forma saudável. E aqui vai algo que ninguém fala. Pessoas com baixa capacidade de regulação emocional tendem a ter muito mais problemas financeiros. Não porque elas ganham menos, não porque elas não são inteligentes, mas porque elas usam o dinheiro como ferramenta de regulação emocional. Quando você não sabe lidar com ansiedade, você compra. Quando você não sabe lidar com tristeza, você gasta. Quando você não sabe lidar com tédio, você consome. E isso vira um ciclo vicioso. Porque depois de gastar, você sente culpa. E a culpa é outra emoção negativa que precisa ser regulada. Então você gasta de novo para lidar com a culpa de ter gastado. É uma espiral descendente que só piora com o tempo. Agora, deixa eu te falar sobre outro aspecto que quase ninguém discute: a relação entre autoestima e dinheiro. Pessoas com baixa autoestima tendem a gastar muito mais tentando compensar esse sentimento de inadequação. Se você não se sente bom o suficiente, você tenta comprar coisas que te façam parecer bem-sucedido, que te façam parecer valioso, que te façam sentir que você merece respeito. É aquele cara que ganha 3 mil reais, mas compra uma camisa de 1.000 porque é de marca, porque ele acha que isso vai fazer as pessoas o levarem mais a sério. É aquela menina que entra em dívida para fazer aquela viagem para Dubai e postar no Instagram, porque ela precisa provar para todo mundo que ela é bem-sucedida. É aquela pessoa que troca de carro todo ano mesmo sem necessidade, porque o carro é uma extensão da identidade dela. E o mais triste disso tudo é que não funciona. Você não constrói autoestima genuína através de consumo. Você só cria uma versão falsa e frágil de autoestima que depende constantemente de validação externa e de mais consumo. E tem também a questão da comparação social, que ficou 1000 vezes pior com as redes sociais. Você abre o Instagram e vê aquele amigo viajando pela Europa. Você vê aquela colega com uma bolsa caríssima. Você vê aquele conhecido com um carro novo. E o que você sente? Inveja, inadequação, a sensação de que você está ficando para trás, de que você não é bem-sucedido o suficiente. E o que você faz com esse sentimento? Você corre para tentar compensar. Você faz uma compra que não pode pagar. Você entra em dívida para manter as aparências. Você finge uma vida que não tem. E o mais irônico de tudo isso é que a pessoa que você está invejando provavelmente também está endividada, também está fingindo, também está nessa corrida maluca de tentar impressionar pessoas que nem se importam de verdade. É uma loucura coletiva onde todo mundo está gastando dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam genuinamente delas, tentando comprar uma felicidade que não vem de coisas materiais. Mas aqui vem a boa notícia, e presta muita atenção nisso porque é a parte mais importante de tudo que eu vou te falar. Você pode reprogramar sua relação emocional com o dinheiro. Não é fácil, não é rápido, mas é totalmente possível. O primeiro passo é desenvolver consciência. Toda vez que você sentir vontade de comprar algo, pare por um segundo e se pergunte: o que eu estou sentindo neste momento? Estou triste? Ansioso? Entediado? Com raiva? Me sentindo inadequado? Só o ato de pausar e identificar a emoção já quebra o padrão automático. Porque quando você está agindo no automático, você não tem escolha. Mas quando você traz consciência para a situação, você cria um espaço entre o estímulo emocional e a resposta comportamental. E nesse espaço está a sua liberdade. O segundo passo é desenvolver formas alternativas de lidar com essas emoções. Se você está triste, em vez de ir às compras, o que mais você poderia fazer? Ligar para um amigo? Fazer exercício? Escrever em um diário? Assistir algo que te faça rir? Se você está ansioso, o que te acalma de verdade? Meditação? Respiração profunda? Uma caminhada? Um banho quente? A questão é criar um repertório de estratégias saudáveis de regulação emocional que não envolvam gastar dinheiro.
E no começo vai ser difícil, porque o seu cérebro está acostumado com o padrão antigo, mas toda vez que você escolhe uma resposta diferente, você está criando novos caminhos neurais. Você está enfraquecendo a associação entre emoção negativa e consumo. O terceiro passo, e esse aqui é fundamental, é trabalhar na raiz dos seus problemas emocionais. Se você está constantemente triste, talvez você precise de terapia. Se você está sempre ansioso, talvez você precise aprender técnicas de gerenciamento de ansiedade. Se você tem baixa autoestima, talvez você precise trabalhar nisso com um profissional. Porque enquanto os problemas emocionais de base não forem resolvidos, você vai continuar precisando de mecanismos de compensação. E se não for através de compras, pode ser através de comida, de álcool, de relacionamentos tóxicos, de trabalho excessivo. O problema emocional vai encontrar uma saída de alguma forma. Então é melhor você enfrentar de frente e resolver de verdade. E aqui vai algo que mudou completamente minha perspectiva sobre dinheiro. Quando você resolve seus problemas emocionais, quando você desenvolve autoestima genuína, quando você aprende a regular suas emoções de forma saudável, o dinheiro naturalmente deixa de ser um problema. Não porque você começa a ganhar mais, embora isso também possa acontecer, mas porque você simplesmente não sente mais necessidade de gastar compulsivamente. Você para de usar consumo como terapia. Você para de comprar coisas para preencher vazios emocionais. E aí, naturalmente, você começa a poupar mais, a investir melhor, a fazer escolhas financeiras mais conscientes. Tudo sem esforço, sem aquela luta constante, porque a raiz do problema foi resolvida. Tem uma frase que eu amo e que resume tudo isso perfeitamente. Você não pode resolver problemas emocionais com soluções materiais. Pensa nisso por um minuto. Quantas vezes você tentou se sentir melhor comprando algo? E funcionou? Por quanto tempo? Algumas horas? Alguns dias? E depois você voltou a se sentir do mesmo jeito, ou até pior, porque agora tinha a culpa e a preocupação financeira também. Isso é porque você estava tentando resolver um problema emocional com uma solução material. É como tentar apagar fogo com gasolina. Pode parecer que está funcionando por um segundo, mas só piora a situação. E olha, eu não estou dizendo que você nunca deve comprar nada, que você tem que virar um minimalista radical que não consome nada. Não é isso. O problema não é o consumo em si. O problema é o consumo emocional, o consumo compulsivo, o consumo que não vem de uma escolha consciente, mas de uma tentativa desesperada de regular emoções. Quando você está emocionalmente equilibrado, quando você tem autoestima saudável, quando você sabe quem você é e o que você quer, você pode comprar coisas, sim, mas você compra de forma consciente e intencional, dentro das suas possibilidades, sem culpa, sem aquela urgência desesperada. Você compra porque realmente quer e pode, não porque está tentando fugir de alguma emoção ou preencher algum vazio. Deixa eu te dar mais um exemplo prático de como isso funciona. Conheço um cara que era viciado em comprar tênis. Ele tinha mais de 50 pares de tênis em casa, a maioria sem uso. Ele gastava tipo 2, 3 mil reais por mês só em tênis. Quando a gente começou a explorar o que estava por trás disso, descobrimos que a cada vez que ele se sentia inferior socialmente, que era frequente porque ele cresceu pobre e agora estava em círculos sociais mais ricos, ele comprava um tênis caro. Era a forma dele de se sentir no mesmo nível das outras pessoas, de provar para si mesmo que ele tinha conquistado algo, que ele não era mais aquele garoto pobre. Quando ele finalmente processou esses sentimentos de inadequação, quando ele aceitou sua história e parou de tentar provar algo o tempo todo, o vício em tênis simplesmente desapareceu. Hoje ele tem 5 pares de tênis, usa todos e não sente necessidade nenhuma de ficar comprando mais. Então, agora eu quero que você faça um exercício comigo. Pensa na última vez que você fez uma compra por impulso, aquela coisa que você comprou sem planejar, meio que de repente. Agora tenta se lembrar. Como você estava se sentindo antes de fazer essa compra? O que tinha acontecido naquele dia? Você estava feliz? Triste? Ansioso? Entediado? Frustrado? E depois que você comprou, como você se sentiu? Melhor por quanto tempo? E alguns dias depois, você ainda estava feliz com aquela compra ou já tinha esquecido dela? Esse exercício de consciência é poderoso porque te mostra o padrão. E quando você vê o padrão claramente, fica muito mais difícil repetir ele no automático. E aqui vai algo que vai parecer controverso, mas que é profundamente verdadeiro. A indústria inteira do marketing, da publicidade, do consumo, ela é baseada em fazer você se sentir inadequado. Pensa bem, se você está 100% satisfeito com o que você tem, com quem você é, você não compra nada além do essencial.
Então, o trabalho do marketing é criar insatisfação, é fazer você sentir que está faltando algo, que você precisa daquela roupa para ser bonito, daquele carro para ser respeitado, daquele curso para ser bem-sucedido, daquele produto para ser feliz. Eles são mestres em explorar suas inseguranças emocionais. E quanto mais vulnerável emocionalmente você está, mais efetivo o marketing é em você. Já percebeu como quando você está se sentindo mal, você é muito mais suscetível a anúncios? Como você clica mais, compra mais, cai mais em promoções? Não é coincidência. É uma exploração calculada de vulnerabilidade emocional. Então, a verdadeira educação financeira, a que realmente funciona, não é sobre aprender a fazer orçamento. É sobre aprender a se conhecer emocionalmente. É sobre desenvolver inteligência emocional. É sobre construir uma autoestima genuína que não depende de validação externa ou de posses materiais. É sobre aprender a ser feliz com menos. Não porque você é obrigado, mas porque você genuinamente não precisa de todas aquelas coisas para se sentir bem. É sobre criar uma vida tão rica de experiências, relacionamentos e propósito, que você não sente necessidade de preencher vazios com o consumo. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua relação emocional com o dinheiro? Você usa o consumo para lidar com emoções? Qual emoção te faz gastar mais? Tristeza, ansiedade, tédio, inadequação? Quando foi a última vez que você comprou algo por impulso emocional? E mais importante, você está disposto a fazer o trabalho interno necessário para mudar esse padrão? Desce aqui nos comentários e me conta a sua história. Porque eu sei que muita gente está passando pela mesma coisa e se sentindo sozinha nisso. Quando a gente compartilha essas experiências, a gente percebe que não está sozinho, e isso já é o começo da cura. E se esse vídeo te fez enxergar sua relação com o dinheiro de uma forma completamente diferente, se te fez perceber padrões que você nem sabia que tinha, deixa aquele like aqui embaixo. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo profundo e transformador precisa chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal. Crocodilo Financeiro ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que vão muito além do básico de finanças, que tocam na raiz real dos problemas financeiros, que é a questão emocional. Lembra, você não precisa comprar felicidade porque felicidade não está à venda. Você não precisa comprar autoestima porque a autoestima se constrói por dentro. Você não precisa comprar propósito porque propósito se descobre vivendo. O dinheiro é uma ferramenta, não uma solução emocional. Quando você entende isso de verdade, quando você internaliza isso, sua vida financeira muda radicalmente. Não porque você ganhou mais, mas porque você parou de tentar resolver problemas emocionais com soluções materiais. Nos vemos no próximo vídeo e até lá trabalhe em si mesmo, conheça suas emoções e lembre-se que a verdadeira riqueza é interna. Um abraço!